E aí, turma, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou responder a 3 perguntas que me fizeram no Facebook. A primeira delas foi de um colega que me perguntou se uma mulher grávida pode ser considerada um submarino quando ela entra numa piscina. Eu acho que esse meu colega é um demente, pergunta idiota do caralho dessa. É claro que não, ninguém pode ser considerado um submarino. Talvez ele possa querer se considerar um helicóptero, um submarino, um Fusca. Talvez ele queira considerar que a mãe dele é uma cadela ou alguma coisa assim. Mas não, meu amigo demente, ninguém vira submarino quando tá grávido não, tá bom? E leva isso aqui na boa, tá? Não tô te sacaneando de verdade não. A outra pergunta foi mais interessante. O colega perguntou se eu tenho pretensão a um cargo político, né? Entrar pra política. Olha, pretensão agora eu não tenho. Se me falassem, Ivan, vamos sair para vereador em 2020, eu ia mandar tomar no olho do cu direto. Eu ia falar, nem fudendo. Mas as coisas podem mudar, as conjunturas podem se configurar para uma forma que para mim seja interessante sair. Mas eu vejo muito mais para mim uma missão de militância, de análise, de condução das coisas do que realmente de exercer lá um cargo eletivo, ficar indo em plenário fazendo discurso. No momento eu não me vejo muito nessa situação, mas eu faria numa boa. Eu acharia até legal, talvez. Não é uma coisa que eu descarto na minha vida, não. E aí veio a terceira pergunta que eu achei mais interessante, que vai valer esse vídeo, é a minha opinião sobre as igrejas evangélicas. Bom, para começar, religião tem sempre um papel importante na coesão social, na formação de uma cultura, de uma sociedade e, por consequência, na formação dos indivíduos. Então toda religião deve ser tratada com cuidado, com certo respeito. É claro que isso não faz com que o fato de um sujeito ser um bandista, ou crente, ou católico, torne um semideus totalmente imune a qualquer tipo de crítica. Muito pelo contrário, eu acredito que todo mundo é passível de qualquer tipo de crítica que seja feita, de sátira, de charge. A gente vê por aí muito evangélico que é meio louco, que gosta de falar que herege tem que ir pra fogueira, que tem que se fuder, não sei o que. Eu acho isso aí errado. Eu acredito que a liberdade de expressão é importantíssima, mas ao mesmo tempo a liberdade de expressão é importante para quem quer criticar a religião, mas é importante também para o religioso que quer falar que o homossexualismo é pecado, que quer falar que adultério é coisa do demônio. Ele tem que ter liberdade para fazer isso. Eu acredito que tanto a liberdade para criticar quanto para pregar deve ser irrestrita. A única coisa que não pode acontecer é um cara sair na rua para brigar com outro, jogar pedra no outro, dar tiro, esse tipo de coisa. Isso aí não é legal, isso aí é indesejável. E agora, em relação à existência de um Estado laico e a participação da igreja no Estado, agora isso aí tá meio em voga por causa da Damares e tal, aquela crente do ministério. E eu particularmente gosto muito da ideia do Estado laico. Eu acho que a religião não deve mandar no Estado. Porém, os laicistas fanáticos, o pessoal que é, assim, fissuradão mesmo no Estado laico, que odeia a religião, que transforma o ateísmo em bandeira política, esse pessoal acaba se esquecendo de que o ser humano em geral não vai largar Deus, Jesus e a Bíblia para venerar Isaac Newton, para se tornar um cientista, para se tornar um livre pensador com senso crítico e o caralho a quatro. Não. Em geral, o ser humano médio gosta muito de ter ídolos, de cultuar coisas, de divindades. E aí nós temos uma escolha, que é a Bíblia ou o capital. Porque normalmente o que percebemos quando as pessoas vão abandonando a ideia de Jesus, a ideia de Cristo e tal, a ideia da Bíblia, da religião, elas acabam substituindo por outra Bíblia, outra forma fácil de ver a resolução de tudo no mundo, que é a questão do comunismo, né? A questão do Karl Marx. É o que falam, mente vazia é a oficina do marxismo. Enquanto a religião ela prega deveres que são de certa forma muito difíceis de ser cumpridos, prega códigos morais e prega coisas que em geral organizaram nossa sociedade em uma direção que eu pelo menos considero certa. Outras doutrinas que oferecem soluções milagrosas acabam não pregando nenhum tipo de conduta decente, às vezes é até o contrário. Como, por exemplo, os marxistas modernos hoje pregam destruição da família,
todo tipo de bagunça, assim, da pior espécie mesmo. Então, eu vejo com bons olhos a religião. Eu acredito que religião, assim como qualquer outro tipo de coisa, se levada de maneira muito exacerbada, acaba dando problema, acaba dando merda, as pessoas ficam meio malucas, ficam bitoladas. Mas, excluindo-se isso, religião é uma coisa extremamente boa, que fundou a nossa civilização. A civilização ocidental tem como um dos pilares básicos o cristianismo. Então eu não vejo realmente problema nenhum na igreja evangélica existir. Inclusive, eu acho que tem que ter mais igreja, as pessoas que façam lá suas denominações religiosas, e que igreja não tem que pagar porra nenhuma de imposto. Aliás, acho que igreja tinha que pagar menos imposto ainda, tinha que ter dedução do imposto do pastor e dos fiéis. Eu acho que isso devia ser estendido para o resto da sociedade. Quanto menos imposto se pagar, melhor. Valeu, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê o like, sininho, porra toda. Um abraço. Sei que ficou feito aqui no meu carro, deve estar com som uma merda, com reverberação uma bosta, mas é isso aí. Abraço para todo mundo. Fiquem com Jesus ou com outra entidade aí, mas Jesus é legal, gente, sério. Jesus é top. Fica com Jesus, mexe com essas coisas estranhas, não. Valeu.